Sou um cara muito organizado e adoro planejar. E tudo tem que dar certo. Sou Adalto Freire, que dá acesso à contabilidade. E aqui nesse vídeo nós vamos abordar que nem tudo vai dar certo. E quando não dá certo, nós temos que estar preparados para isso. Então, roda a vinheta aí, pessoal. Exceção não é uma regra, mas ela deve estar prevista. Quando a gente monta um planejamento de algum negócio, quando a gente monta qualquer planejamento, a gente tem que colocar algumas salvaguardas, eu chamo disso. Vamos trabalhar com a palavra exceção, salvaguardas, ou seja, se aquilo não acontecer, podemos trabalhar com aquele outro. Tempos atrás, escutei um ator muito famoso, que virou inclusive governador de um estado nos Estados Unidos, falar que ele nunca trabalhou com o plano B, sempre trabalhou com o plano A para manter o foco nos seus objetivos pessoais. Sim, mas nós, no mundo dos negócios, temos que estar organizados para aqueles imprevistos, para as nossas emergências. E para isso, inclusive financeiramente, nós temos que estar preparados para as nossas reservas de emergência. Como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente planeja um negócio, nós temos que pensar que parte do dinheiro deve ser canalizado para uma emergência. Quando a gente planeja a execução de uma tarefa, nós temos que pensar, por exemplo, num tempo a mais por conta de algum imprevisto que pode acontecer na execução daquela tarefa. É uma reserva de emergência num tempo. Tempo é um ponto finito. Eu não consigo voltar, jamais consigo recuperar. As horas sempre vão ser 24 horas. Se eu tenho prazo para cumprir, eu tenho aquele prazo máximo para trabalhar. Eu tenho que trabalhar com contingências, eu tenho que trabalhar inclusive na administração do meu tempo. Uma reserva de emergência é aquele recurso que eu vou botar dentro do meu preço ou tirar do meu lucro e estocá-lo. Eu não vou sacar 100% do meu lucro. Eu vou estocá-lo para quê? Para contingências. Lá na contabilidade a gente utiliza essa palavra, contingências. Contingência não se confunde com provisões. O que é uma provisão? Eu sei que todo final de ano eu tenho que pagar 13º. Então eu vou provisionar parte do meu resultado, parte do meu lucro, parte do meu dinheiro para pagar o 13º no final do ano. Não é um imprevisto. A contingência é um imprevisto. Vai acontecer uma enchente e inundou o meu pátio, certo? Levou parte do meu estoque. Isso é uma contingência. Ah, mas o seguro cobre. Você sabe que o seguro sempre cobre uma parte. Ou, inclusive, ele cobre, mas demora para pagar. Enquanto isso, eu vou ficar lá de braços cruzados? Não, eu vou lá para minha reserva de contingência. Posso sim, dentro do meu planejamento, dentro da minha estrutura de negócio, determinar que parte do meu resultado, ou parte do meu faturamento, ou parte do preço de venda, será utilizado para uma criação de uma reserva de emergência. Quanto eu vou ter que botar nessa reserva de emergência fará parte do seu planejamento. Sempre quando a gente olha e monta o planejamento e a gente tem um histórico de um passado, é interessante a gente olhar o que aconteceu no passado. Olha, eu tenho uma taxa de inadimplência de 5%. Então eu sei que eu não posso trabalhar com 100, considerando 100% do meu fluxo do recebimento dos meus clientes. Eu sempre tenho que considerar que 5% eu não vou receber, ou vou demorar para receber. Então a minha reserva de contingência já bate no 5% do meu faturamento eu tenho que estar guardado lá para cobrir todos os meus custos. Isso aí vai muito na percepção do dono da empresa. E olha só que interessante, meu pai, como contador, também foi meu professor na faculdade. E ele falava, tinha uma expressão bem interessante, que uma contabilidade bem montada a gente consegue entender inclusive os aspectos de gestão do dono da empresa. Uma empresa que trabalha com reservas de contingência, reservas de emergência, com capital, é um cara que é muito seguro, muito conservador, muito diferente de um arrojado que trabalha sempre dentro do limite. Trabalhar dentro do limite é bom? Depende. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Essa é uma percepção, essa é uma decisão sua, decisão da sua empresa, decisão da sociedade. Então, pense, reserva de emergência é isso, é manter uma reserva financeira para conseguir cobrir aqueles custos eventuais, aquela exceção, que não é regra, mas pode acontecer. Então, vamos adiante para os próximos pontos? Mas se você está gostando do nosso vídeo, comenta aí, seu comentário, sua opinião é muito importante para a gente. Mas vamos para os outros aspectos com relação à nossa reserva de emergência. Muitos negócios acabam por não ter uma reserva de emergência. Aconteceu uma exceção.
Vamos lembrar de uma exceção que o mundo inteiro não previu, que aconteceu há 3 anos atrás, uma tal de pandemia, onde é que muitos estados, muitos municípios, muitos países simplesmente fecharam e mandaram todo mundo ficar em casa. E como é que eu vou comer? Como é que eu vou pagar os meus funcionários? Muitos negócios quebraram naquela ocasião porque não tinham solidez nenhuma. Por mais que o governo deu benefícios e foram muito bons naquela data para conseguir manter empregos, manter um fluxo de caixa em diversos negócios, mas muitos sucumbiram por não terem essa gordura. Então trabalhar esgoelado não funciona mais. A reserva de emergência é para essas exceções. Mas a reserva de emergência ela vai ter um ponto lá dentro do balanço muito fácil de você quantificar. Ela é, no mínimo, para cobrir meus custos fixos durante um determinado período, independentemente do meu faturamento. Então eu posso olhar lá os custos fixos, eu quero ter uma reserva de emergência que me cobra 3 meses dos meus custos fixos. Você já sabe quanto você tem que economizar. Você consegue economizar tudo isso no mês? Não, você pode montar um planejamento de criação da sua reserva de contingência. Isso dá uma qualidade de liquidez para a empresa, dá uma qualidade de balanço para a empresa, dá uma garantia de respirar para o empresário e para o gestor. Em cima disso, você vai montar a quantidade de dinheiro que você precisa. E aí, você determinou quanto de dinheiro eu quero manter nessa reserva, você vai identificar a fonte de origem dela, que pode ser, sim, lá dos lucros, pode ser uma parte do preço de venda, pode ser, daqui a pouco, a venda de um equipamento que você vai realizar, que está ocioso, e com isso você, não vou utilizar esse dinheiro para reinvestir, esse dinheiro vai ficar guardado no banco para fazer o devido à reserva de emergência. Ou, último caso, sócios. Precisamos montar uma reserva de emergência, certo? Temos que fazer um aporte de capital. Sim, pode ser feito isso. Então, a origem dele tem diversos pontos. Mas aí tem um terceiro ponto que é bem importante. Eu sei quanto eu quero, eu sei a origem do dinheiro, mas onde é que eu vou deixar ele? Dinheiro guardado debaixo do colchão é seguro? Não. Isso é coisa muito velha. Manter na poupança? Não sei. Eu buscar onde é que eu vou guardar esse dinheiro para que ele mantenha o quê? O poder aquisitivo da sua compra. Hoje eu consigo comprar, estipulei, uma reserva de emergência que me cobra, por exemplo, 3 meses de custos fixos. Então eu tenho que ter uma garantia e que aquele dinheiro, dentro do tempo que vai acontecer, mantenha uma rentabilidade e mantenha o mesmo crescimento ou a manutenção daquele custo fixo. Então eu tenho que escolher qual é a aplicação, qual a forma de liquidez. Por quê? São duas coisas muito importantes quando a gente trabalha com investimentos financeiros. A liquidez é a capacidade de transformar ele em dinheiro de forma rápida, certo? E a forma de remuneração dele vai me dar a garantia de reposição inflacionária no tempo. Aplicar um fundo de emergência em renda variável, ações? Não. É risco, certo? Por quê? O que aconteceu? Vamos pensar, eu tinha um fundo de emergência todo em ações de empresas de varejo lá em 2019. O que aconteceu em 2020? As ações de varejo foram lá para o chão, certo? Perdi minha reserva de emergência. Liquidez. Ações demoram para ser realizadas. Ou fazer daqui a pouco uma aplicação de renda fixa, certo? Ou seja, vai me garantir o poder aquisitivo, mas ela tem um prazo determinado de aplicação de 3 meses, 6 meses, 1 ano. Também não vai me dar liquidez. Então eu tenho que fazer uma distribuição. Eu tenho que analisar quanto tempo eu quero que essa aplicação me garanta e como é que eu vou querer dispor dela. Vou fazer uma aplicação em título de capitalização. Os bancos adoram oferecer isso. Não, reserva financeira não é com base em título de capitalização, não. Porque a hora que você precisa da reserva, porque ela é uma emergência, você não sabe quando você vai precisar de dinheiro. Você tem que ter uma realização rápida. Então, optar por uma aplicação ou por um investimento de liquidez imediata. Converse com o seu gerente de banco. Ele vai te disponibilizar diversas modalidades que vão te dar essa rentabilidade. Ok? Então,
Feito esses aspectos, como, o que eu preciso, o que eu quero garantir, aonde será a fonte de recurso e aonde eu vou colocar, você criou a sua reserva de emergência. Parabéns, você acabou de criar solidez do seu negócio. Quero desejar uma boa sorte para vocês na final e vou resumir com 2 palavras. Parabéns! E aí, gostou do nosso vídeo? Então, clica aí, compartilhe, mande para os seus amigos, seus colaboradores, seus fornecedores. Conhecimento não pode ficar guardado na gaveta, gente. Tem que ser distribuído para todo mundo. Valeu!